Eu sou Samantha, 32 anos, e desde que me lembro, minha irmã mais nova Jéssica sempre pegou o que era meu. Meus brinquedos quando crianças, minhas roupas na adolescência, meus momentos de destaque em todas as reuniões de família. Mas nada me preparou para o que ela pegou no jantar do meu aniversário no mês passado. Quando ela ficou lá, anunciando sua gravidez com meu marido Carlos, senti meu mundo rachando sob meus pés. O que nenhum dos dois sabia era que eu também estava escondendo algo. Algo que destruiria para sempre a pequena fantasia deles. Antes de continuar esta história, me digam onde vocês estão assistindo nos comentários e apertem o botão de like e se inscrever se vocês já lidaram com um membro da família tóxico. Confiem em mim. Vocês vão querer ouvir como isso termina. Crescer como irmã mais velha da Jéssica era como viver numa sombra perpétua. Desde o momento em que ela nasceu, quando eu tinha 4 anos, meus pais a trataram como sua filha dourada. Jéssica tinha os vestidos mais bonitos, as melhores festas de aniversário. E de alguma forma sempre conseguia o último pedaço de bolo. Não era que meus pais não me amavam. Eles apenas a amavam mais visivelmente, mais entusiasticamente. Olha como a Jéssica é artística. Minha mãe se derretia enquanto minha irmã rabiscava com giz de cera, enquanto meus boletins com notas altas eram recebidos com simples acenos e "que bom, Sam". Meu pai treinava o time de softball da Jéssica, mas estava sempre ocupado demais para minhas competições de debate. Essas pequenas rejeições se acumularam ao longo dos anos, construindo um muro de ressentimento que eu tentava desesperadamente não reconhecer. Jéssica desenvolveu um padrão desde cedo. Qualquer coisa que eu tivesse, ela queria. Meu ursinho favorito misteriosamente aparecia no quarto dela. O suéter que eu economizei minha mesada para comprar desaparecia do meu armário e reaparecia nela. Quando fui escolhida para o papel principal na peça da escola, Jéssica de repente desenvolveu interesse em teatro e convenceu meus pais a matriculá-la em aulas caras de atuação. Por que você não pode apenas dividir com sua irmãzinha? Se tornou o mantra da família. Sempre direcionado a mim, nunca a ela. Então aprendi a segurar firmemente as coisas que mais importavam, a guardar meu coração e meus sonhos com vigilância. A faculdade foi minha fuga. Me mudei 3 estados para frequentar a Northwestern University, longe o suficiente para que Jéssica não pudesse me seguir. Esses 4 anos foram transformadores. Sem a sombra da Jéssica, floresci. Fiz amigos genuínos que me valorizavam por quem eu era. Descobri minha paixão por marketing e comunicações. E no meu 3º ano conheci Carlos. Carlos chegou no meu seminário avançado de marketing com cabelo castanho bagunçado e o sorriso mais genuíno que eu já tinha visto. Ele derrubou o café na primeira vez que conversamos, gaguejando um pedido de desculpas enquanto o líquido espirrava nas minhas anotações. Em vez de ficar irritada, achei seu nervosismo cativante. Ele se ofereceu para me pagar um jantar para compensar, e eu aceitei. Esse jantar virou café da manhã na manhã seguinte, conversando até o sol nascer sobre nossos sonhos, nossas famílias, nossos livros favoritos. Nunca conheci ninguém que me entenda como você, ele me disse naquela noite, e pela primeira vez me senti verdadeiramente vista. Nosso relacionamento floresceu. Carlos era tudo o que eu havia sonhado. Atencioso, gentil, ambicioso, mas não às custas dos outros. Nos formamos juntos, nos mudamos para Chicago e construímos nossas carreiras lado a lado. Quando ele me pediu em casamento depois de 2 anos, nas margens do Lago Michigan ao nascer do sol, senti que finalmente havia encontrado meu final feliz. Então veio o planejamento do casamento, e com ele, o inevitável retorno da Jéssica à minha vida. Ela havia se formado na faculdade até então e estava trabalhando como representante de vendas farmacêuticas, um trabalho que parecia envolver mais flerte do que vendas reais. Quando liguei para contar sobre meu noivado, sua resposta foi morna na melhor das hipóteses. "Bem, acho que parabéns. Ele é rico?" Essas foram suas primeiras palavras, não "estou feliz por você" ou "você merece isso". Apesar das minhas reservas, pedi para Jéssica ser minha madrinha. Minha mãe insistiu, dizendo, partiria o coração dela se você não pedisse. Olhando para trás, deveria ter reconhecido os sinais de alerta no meu chá de panela quando Jéssica usou branco, ou no jantar de ensaio quando ela fez um brinde que era mais sobre ela do que sobre mim. Mas eu estava determinada a estar acima disso, a não deixar feridas antigas estragar minha felicidade. O casamento em si foi lindo, apesar das tentativas da Jéssica de se centralizar, aparecendo atrasada para as fotos, chorando dramaticamente mais alto que minha mãe durante a cerimônia, flertando com os padrinhos do Carlos durante a recepção. Carlos notou o comportamento dela e apertou minha mão de forma reconfortante. "Ela está apenas com ciúmes porque você é incrível",
ele sussurrou. E eu acreditei nele. Os 2 primeiros anos do nosso casamento foram maravilhosos. Compramos uma casa pequena nos subúrbios, avançamos em nossas carreiras e começamos a falar sobre formar uma família. Carlos e eu concordamos em esperar até estarmos mais estabelecidos financeiramente, embora eu suspeitasse que ele estava hesitante por outras razões que não conseguia articular. Ainda assim, respeitei sua cautela e me concentrei em nosso relacionamento e carreiras. Então, cerca de 1 ano atrás, algo começou a mudar. Carlos começou a trabalhar até mais tarde, seu telefone perpetuamente virado para baixo nas mesas. Ele se tornou protetor com suas senhas, pulando sempre que eu me aproximava, enquanto ele estava mandando mensagem. A intimidade entre nós diminuiu até que parecíamos colegas de quarto em vez de amantes. É apenas estresse da nova promoção, ele dizia sempre que eu tentava discutir a distância entre nós. Quando este projeto acabar, as coisas voltarão ao normal. Mas nunca voltaram. Em vez disso, a lacuna aumentou. Me peguei verificando a conta do telefone dele, notando ligações frequentes para um número que eu não reconhecia. Senti perfume desconhecido nas camisas dele, não o meu, não nada que eu possuísse. Uma vez, encontrei um cabelo loiro comprido na jaqueta dele. Jéssica tinha cabelo loiro comprido. Disse a mim mesma que estava sendo paranoica, que minhas inseguranças da infância estavam nublando meu julgamento. Afinal, Jéssica morava na mesma cidade, mas raramente a víamos exceto em reuniões de família. Por que Carlos estaria envolvido com ela? Quando meu 32º aniversário se aproximou, esperei que pudesse ser um ponto de virada. Carlos havia estado especialmente distante, mas prometeu tornar meu aniversário especial. Meus pais decidiram organizar um jantar de família no Merlot, meu restaurante favorito. Passei um tempo extra me arrumando naquela noite, usando o vestido azul que Carlos uma vez disse que realçava meus olhos, penteando meu cabelo do jeito que ele gostava. Estava determinada a me reconectar com meu marido, a encontrar nosso caminho de volta um para o outro. Olhando no espelho antes de sairmos, sussurrei para mim mesma. Esta noite será diferente. Esta noite será um novo começo. Não tinha ideia de quão proféticas essas palavras seriam, embora não da forma que eu esperava. O Merlot era o cenário perfeito para o que eu esperava que fosse uma noite de cura. A iluminação âmbar quente do restaurante e as paredes de tijolo expostas sempre me fizeram sentir em casa. O aroma de pão fresco e alecrim preenchia o ar enquanto a recepcionista me levou à nossa mesa reservada. Carlos havia mandado mensagem que me encontraria lá, alegando uma ligação de trabalho de última hora que não podia evitar. Senhora Parker, a recepcionista sorriu. Sua família já chegou. Meus pais se levantaram quando me aproximei da mesa. O rosto da minha mãe se iluminou daquela forma contida que significava que ela estava feliz em me ver, mas tentando não mostrar muita emoção. Meu pai me deu um abraço breve, batendo nas minhas costas de forma estranha. Feliz aniversário, querida, ele disse, me entregando uma pequena sacola de presente. Nada extravagante, apenas algo que sua mãe escolheu. Minha mãe tocou meu cabelo. Você está bonita, Samantha, embora talvez devesse retocar o batom antes das fotos. Típico. Eu nem tinha me sentado ainda, e ela já estava encontrando algo para melhorar em mim. Guardei a crítica junto com todas as outras e sorri. Obrigada por organizar isso, mãe. Significa muito. Jéssica ainda não estava lá, o que não era surpresa. Ela havia elevado a chegada atrasada a uma forma de arte, garantindo que todos os olhos estivessem nela quando fizesse sua entrada. Verifiquei meu telefone para mensagens do Carlos, mas não encontrei nenhuma. Carlos está atrasado, expliquei enquanto me sentava. Coisa de trabalho. Meu pai assentiu simpaticamente. É assim que funciona quando você está subindo na carreira. Seu Carlos é trabalhador. O garçom veio anotar nossos pedidos de bebida. Pedi água, ainda esperando compartilhar o primeiro brinde com Carlos. Meus pais trocaram olhares. Vá em frente e tome um vinho, querida. Minha mãe me encorajou. É seu aniversário. Antes que eu pudesse responder, houve uma comoção na entrada. Jéssica havia chegado, e, como sempre, se certificou de que todos notassem. Sua risada ecoou pelo restaurante enquanto jogava o cabelo loiro sobre o ombro. Ela usava um vestido vermelho apertado que deixava pouco para a imaginação, atraindo olhares apreciativos dos comensais próximos. O que fez meu coração parar foi quem a acompanhava. Carlos. Meu Carlos, segurando a porta para ela, sua mão brevemente tocando a parte inferior das suas costas enquanto navegavam entre as mesas. Eles estavam caminhando muito próximos, sorrindo muito intimamente, para serem apenas cunhados que por acaso chegaram ao mesmo tempo. Desculpem o atraso, Jéssica anunciou,
se inclinando para beijar minha bochecha com precisão ensaiada, que não deixou marca de batom. Encontrei o Carlos no estacionamento. Coincidência boa, né? Carlos evitou meus olhos enquanto se sentou ao meu lado, apertando meu ombro no que pareceu um gesto de desculpa. Feliz aniversário, Sam. Desculpa pelo atraso. Notei que ele cheirava a banho recém-tomado, sua colônia usual mais forte que o normal. A desculpa da ligação de trabalho de repente pareceu fraca. Sem problema, respondi, mantendo minha voz firme. Estou apenas feliz que todos estejam aqui agora. O garçom voltou, e pedimos nossas refeições. Meus pais dominaram a conversa falando sobre seu cruzeiro recente e o drama da paisagem do vizinho. Jéssica se intrometeu frequentemente com histórias sobre seu último triunfo de vendas, ou as celebridades que alegadamente havia conhecido numa conferência recente. Carlos permaneceu excepcionalmente quieto, contribuindo apenas quando diretamente questionado. Debaixo da mesa, coloquei minha mão no joelho do Carlos, buscando conexão. Ele se contraiu ligeiramente antes de cobrir minha mão com a dele. Sua palma estava suada. Está tudo bem? Sussurrei enquanto meu pai estava mergulhado numa história sobre golfe. Tudo bem, Carlos respondeu rápido demais. Apenas cansado. Os presentes vieram em seguida. Meus pais me deram um vale-presente impessoal para uma loja de departamentos. Carlos me entregou uma pequena caixa contendo brincos de diamante que pareciam caros, mas genéricos, como algo escolhido com pressa. O presente da Jéssica era um lenço de grife que eu suspeitava fortemente que ela havia comprado para si mesma e decidiu me dar na última hora. É exatamente sua cor, ela insistiu, embora o laranja barrento nunca tivesse sido um tom que eu usaria. O garçom trouxe o bolo de lava de chocolate que eu havia pedido em vez de um bolo de aniversário tradicional. Quando ele o colocou diante de mim, meu pai levantou o copo. Antes de cantarmos, gostaria de fazer um brinde à minha filha mais velha no seu aniversário. Samantha, você sempre foi tão responsável. Sua mãe e eu estamos orgulhosos da vida estável que você construiu. Estável. Não emocionante. Não impressionante. Apenas estável. Como se eu fosse um cavalo confiável, em vez de uma filha comemorando mais um ano de vida. Quando o garçom acendeu a vela única no meu bolo, notei Jéssica se mexendo excitadamente na cadeira, trocando olhares significativos com Carlos. Meu estômago se apertou com pressentimento. Na verdade, Jéssica interrompeu antes que pudéssemos cantar. Eu tenho um anúncio para fazer. Acho que seria a adição perfeita para a celebração de aniversário da Sam. Todos os olhos se voltaram para ela. Ela se levantou, alisando o vestido sobre o estômago com ênfase deliberada. Eu não estava planejando compartilhar isso ainda. Mas já que estamos todos juntos. Ela fez uma pausa para efeito dramático, seus olhos brilhando de triunfo enquanto se fixavam nos meus. Estou grávida. O silêncio que se seguiu durou apenas segundos, mas pareceu eterno. Minha mãe ofegou de alegria. O rosto do meu pai se abriu num sorriso mais amplo que qualquer um que eu havia visto direcionado às minhas conquistas. Isso é maravilhoso, querida! Minha mãe exclamou. Quando você vai dar à luz? Há quanto tempo você está grávida? Cerca de 10 semanas. Jéssica respondeu, sua mão ainda no estômago. Mas tem mais. E foi então que ela soltou a bomba que destruiria tudo o que eu pensava saber sobre minha vida. Carlos é o pai, Jéssica anunciou, sua voz soando com um orgulho distorcido que fez meu sangue gelar. Estamos nos vendo há meses. Vamos formar uma família agora. O restaurante continuou a zumbir com ruído ambiente ao nosso redor, mas na nossa mesa, o tempo pareceu parar. O copo do meu pai congelou no meio do caminho aos lábios. O sorriso da minha mãe desabou em confusão, seus olhos alternando entre Jéssica, Carlos e eu, enquanto tentava processar o impensável. Carlos olhava para a toalha de mesa, seu rosto drenado de cor. Não era assim que íamos te contar, ele murmurou, não encontrando meus olhos. Nós, repeti, a única sílaba de alguma forma saindo pela minha garganta contraída. Jéssica estendeu a mão sobre a mesa e colocou a mão sobre a do Carlos. Queríamos esperar até depois do primeiro trimestre, mas eu não consegui segurar mais. Seus olhos encontraram os meus, brilhando de triunfo malicioso. Somos uma família agora, Sam. Carlos e eu vamos criar este bebê juntos. A crueldade calculada de seu timing, no meu aniversário, no meu restaurante favorito, na frente dos nossos pais, era de tirar o fôlego. Esta não era uma deslize de paixão ou um lapso momentâneo de julgamento. Esta era uma performance projetada para causar dano máximo. Minha mãe encontrou sua voz primeiro. Eu não entendo. Carlos é marido da Samantha. Ela declarou este fato simples como se estivesse lembrando a todos de um detalhe esquecido. Não por muito mais tempo, Jéssica respondeu com um movimento desdenhoso do pulso.
Eles têm tido problemas há eras. Carlos e eu não planejamos isso, mas quando o amor verdadeiro acontece, você não pode lutar contra ele. Amor verdadeiro. Como se o que Carlos e eu tínhamos construído ao longo de 7 anos fosse de alguma forma falsificado. Sam, Carlos finalmente me olhou, sua expressão uma mistura nauseante de culpa e alívio. Eu sinto muito. Não queria que você descobrisse assim. Jéssica e eu simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Como uma tempestade ou um pneu furado. Não uma traição de meses exigindo milhares de decisões conscientes para mentir. Enganar e destruir. Quando? Perguntei surpresa com a firmeza da minha voz. Quando simplesmente aconteceu, Carlos se mexeu desconfortavelmente. Importa? Começou na sua festa de Natal. Jéssica se intrometeu, claramente aproveitando seu papel como narradora da minha humilhação. Lembra quando Carlos e eu desaparecemos por um tempo? Você pensou que ele estava me ajudando a encontrar meu brinco. Ela riu, um som tilintante que arranhou meus nervos como vidro quebrado. Ele encontrou algo, está certo. 6 meses. Enquanto eu estava planejando surpresas românticas de aniversário e marcando encontros noturnos para nos reconectarmos, meu marido e irmã estavam tendo um caso pelas minhas costas. Cada noite trabalhando até tarde, cada mensagem misteriosa, cada desculpa de repente se cristalizou num padrão de traição tão óbvio que eu não podia acreditar que havia perdido. Acho, meu pai disse devagar, colocando seu copo de vinho com cuidado exagerado, que esta é uma conversa melhor continuada em particular. Mas Jéssica não havia terminado com sua performance. Não há necessidade de privacidade, pai. Somos todos família aqui. Ela sorriu, esfregando o estômago ainda liso. E logo haverá mais um Henderson se juntando a nós. Não é emocionante? Seu primeiro neto. Minha mãe, previsivelmente, se agarrou a este detalhe como uma tábua de salvação. Um neto. Ela suspirou, seus olhos se suavizando como sempre faziam para Jéssica. Isso é, bem, as circunstâncias são incomuns. Mas um bebê é sempre uma bênção. Assisti incrédula enquanto minha mãe começou a reformular mentalmente esta catástrofe como um desenvolvimento familiar alegre. Claro que ela faria isso. Jéssica sempre havia sido perdoada por tudo. Suas transgressões transformadas em triunfos através da alquimia do favoritismo dos meus pais. Sam, Carlos tocou meu braço tentativamente. Podemos conversar sobre isso? Em particular? Olhei para a mão dele no meu braço como se fosse um objeto estranho. Esta mão que havia segurado a minha durante o funeral da minha avó, que havia deslizado uma aliança de casamento no meu dedo com promessas de para sempre, que aparentemente havia estado tocando minha irmã com igual intimidade. Preciso usar o banheiro, anunciei, levantando tão abruptamente que minha cadeira arranhou ruidosamente contra o chão. Ninguém tentou me impedir enquanto eu me afastava, minhas pernas de alguma forma me carregando apesar de se sentirem desconectadas do meu corpo. O banheiro do restaurante estava misericordiosamente vazio. Me tranquei numa cabine, pressionei minha testa contra a porta de metal fria e esperei pelo colapso que certamente viria. Mas as lágrimas não chegaram. Em vez disso, uma calma estranha desceu, uma clareza que eu não havia esperado. Esta traição, embora devastadora, não era realmente surpreendente. Jéssica havia estado pegando o que era meu toda a nossa vida. Carlos havia mostrado sinais de sua fraqueza por meses. Isto era meramente a culminação de padrões há muito estabelecidos. Joguei água fria no rosto e olhei para meu reflexo. A mulher olhando de volta para mim parecia diferente de alguma forma. Mais dura, talvez, mas também mais focada. Reapliquei meu batom com mãos firmes. Você não vai quebrar, disse ao meu reflexo. Não aqui. Não para eles. Quando voltei à mesa, eles estavam discutindo nomes. Realmente discutindo nomes de bebê, como se este anúncio tivesse sido recebido com alegria universal em vez de destruir meu mundo. Carlos parecia miserável, mas resignado, assentindo enquanto Jéssica recitava opções. Se for menino, estou pensando em Carlos Jr., ela estava dizendo. Embora pudéssemos usar Henderson como primeiro nome. Henderson Parker tem um bom som, você não acha? Parker. Meu nome de casada. Ela já estava reivindicando-o para seu filho. Ou para uma menina, talvez Carla? Muito óbvio. Ela riu, tocando o braço do Carlos possessivamente. Deslizei de volta para meu assento. Todos os olhos se voltaram para mim com vários graus de preocupação, culpa, e no caso da Jéssica, antecipação mal disfarçada. Ela estava esperando meu colapso, pela cena que cimentaria sua narrativa de ser a estável e sensata, intervindo para cuidar do pobre Carlos depois que sua esposa destroço emocional desabasse. Em vez disso, sorri.
Vocês certamente me deram um aniversário para lembrar, disse calmamente. Mas se não se importam, gostaria de aproveitar meu bolo antes que derreta completamente. O sorriso da Jéssica vacilou. Confusão nublou suas características. Esta não era a reação que ela havia roteirizado. Carlos parecia igualmente perplexo com minha compostura. Sam, ele começou. Deveríamos conversar sobre arranjos. Levantei minha mão. Agora não, Carlos. Agora vou comer meu bolo de aniversário. Peguei meu garfo e dei uma mordida deliberada no bolo de lava de chocolate, fechando os olhos brevemente para saborear o sabor. Quando os abri, notei todos os 4 me encarando como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. O quê? Perguntei inocentemente. Vocês pensaram que eu entraria em colapso? Faria uma cena? Sairia correndo chorando? Desculpem decepcionar vocês. Jéssica se recuperou primeiro. Apenas pensamos que você ficaria mais chateada. Oh, eu estou, garantia ela dando outra mordida no bolo. Mas diferente de algumas pessoas nesta mesa, não sinto necessidade de fazer um espetáculo de cada emoção. Além disso, acrescentei colocando meu garfo de lado, há algo que vocês deveriam saber antes de continuarmos esta discussão. O ligeiro tremor na minha mão era o único sinal externo do terremoto emocional acontecendo dentro de mim. Tomei um gole lento de água, juntando meus pensamentos. Por meses eu havia estado coletando peças de um quebra-cabeça que não queria completar. Agora, diante do anúncio arrogante da Jéssica, essas peças se encaixaram com clareza devastadora. Eu soube do caso há 3 meses, disse silenciosamente. A cabeça do Carlos se ergueu, seus olhos arregalados de choque. O sorriso triunfante da Jéssica vacilou. O quê? Carlos conseguiu gaguejar. Você realmente deveria mudar sua senha de e-mail mais frequentemente, Carlos. Usar a data do nosso aniversário não era exatamente seguro, especialmente quando você começou a agir tão suspeito. Minha mãe ofegou. Samantha, isto dificilmente é conversa apropriada para o jantar. Me virei para ela com aço na voz. Nem é anunciar um caso com o marido da sua irmã no jantar de aniversário dela, mãe. Mas aqui estamos. Em março, eu havia emprestado o laptop do Carlos quando o meu pifou antes de uma apresentação importante de trabalho. Uma notificação havia aparecido, um e-mail da Jéssica com o assunto ontem à noite. Meu dedo havia pairado sobre o mouse, princípios de privacidade guerreando com suspeita crescente. No final, a suspeita venceu. O e-mail havia sido explícito, detalhando seu encontro no escritório do Carlos depois do expediente e referenciando vários encontros anteriores. Meu mundo havia desabado naquele dia, mas eu mantive o conhecimento para mim mesma, precisando de tempo para processar, para planejar, para me proteger. Depois que encontrei esses e-mails, continuei, contratei um detetive particular, Davis & Associates. Eles são muito minuciosos, Carlos. Eles têm fotos de você entrando no prédio do apartamento da Jéssica 27 noites diferentes. Eles têm gravações das suas conversas telefônicas. Eles até têm o recibo daquela joalheria onde você comprou para ela aquela pulseira que ela está usando agora, a que ela alegou ser de um cliente grato. Jéssica instintivamente cobriu a pulseira dourada no pulso, sua confiança visivelmente rachando. Você tem me investigado? A voz do Carlos se elevou com indignação. Isso é invasão de privacidade. Ri. Uma risada genuína, apesar de tudo. Isso é rico vindo do homem que invadiu meu casamento. Mas não se preocupem. A investigação foi completamente legal. Diferente do adultério, que ainda é motivo para divórcio com culpa neste estado. Meu pai se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Samantha, talvez devêssemos... Não terminei. Eu o cortei. 2 meses atrás, contatei Patricia Donovan. Ela é uma das melhores advogadas de divórcio de Chicago. A papelada já está preparada, Carlos. Documentei tudo, garantei cópias de todos os nossos registros financeiros e tomei medidas para proteger meus bens. Patrícia me aconselhou a esperar até ter todas as evidências em ordem antes de confrontá-lo. O rosto do Carlos havia ido de chocado para pálido para ligeiramente verde. Jéssica olhava entre nós, seu triunfo desvanecendo enquanto percebia que não estava entregando notícias. Estava caminhando para uma armadilha. Você tem planejado se divorciar de mim? Carlos perguntou roucamente. Todo esse tempo? Sim, respondi simplesmente. Eu ia te entregar os papéis na semana que vem, na verdade. O anúncio da Jéssica apenas acelerou minha linha do tempo. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Mas Samantha, um divórcio é tão final. Certamente com aconselhamento. Mãe, interrompi gentilmente, mas firmemente. Não há como voltar atrás disso. E há mais uma coisa que vocês todos deveriam saber. Dirigi meu olhar diretamente para Jéssica. Algo que torna seu anúncio particularmente interessante.
Peguei minha bolsa e retirei um documento dobrado que eu havia estado carregando por semanas, esperando pelo momento certo. Nunca imaginei que esse momento viria no jantar do meu próprio aniversário. Carlos fez vasectomia 2 anos atrás, disse, deslizando o relatório médico pela mesa. Decidimos que filhos não estavam no nosso futuro. Ele não queria a responsabilidade. Jéssica me encarou. Depois, Carlos, compreensão lentamente surgindo em seu rosto. Isso não é possível, ela sussurrou. Você está mentindo. Verifique o documento, respondi. Sacred Heart Medical Center. Dr. Reynolds. O procedimento foi feito 26 meses atrás. Carlos se recuperou no nosso sofá assistindo March Madness. Lembro porque tive que ficar trazendo ervilhas congeladas para ele por causa do inchaço. Carlos parecia que ia vomitar. Sam, posso explicar. Explicar o quê? Jéssica o cortou, sua voz se elevando. Que você fez vasectomia e não me contou? Que você me deixou acreditar que... Ela parou abruptamente, percebendo o que estava revelando. Minha mãe estava examinando o documento médico com mãos trêmulas. Isso é verdade, Carlos? O silêncio do Carlos foi confirmação suficiente. Me virei para Jéssica, cujo rosto havia perdido toda a cor. Então, irmãzinha querida, se você está realmente grávida, parabéns estão em ordem, apenas não para o Carlos. Ele está atirando com pólvora seca, como dizem. Então, quem é o verdadeiro pai? Você ao menos sabe? O restaurante havia ficado mais silencioso. Comensais próximos, obviamente cientes de que drama sério estava se desenrolando na nossa mesa. Os olhos da Jéssica vagaram ao redor, notando a atenção, seu momento de triunfo cuidadosamente construído desmoronando ao seu redor. Isso é um erro, ela insistiu fracamente. Esses registros médicos devem estar errados. Eles não estão errados, Carlos finalmente admitiu, encarando suas mãos. Eu deveria ter te contado, Jéssica. Eu apenas... Não achei que importaria. Estávamos usando proteção de qualquer forma, ou deveríamos estar. Nunca pensei... Você nunca pensou que ela tentaria te prender com uma gravidez que não poderia ser sua. Terminei para ele. Erro de principiante, Carlos. Você deveria ter percebido que Jéssica sempre tem um ângulo. Jéssica de repente se levantou, sua cadeira arranhando ruidosamente contra o chão. Preciso de ar, murmurou, pegando sua bolsa e praticamente correndo em direção à saída. Carlos parecia dividido, olhando entre mim e a forma em retirada da Jéssica. Vá em frente, disse friamente. Sigam ela. Vocês merecem um ao outro. Depois de um momento de hesitação, Carlos se levantou e saiu correndo atrás da Jéssica, me deixando sozinha com meus pais em choque. Meu pai pigarreou. Samantha, não sei o que dizer. Não há nada a dizer, pai. Peguei meu garfo novamente e dei outra mordida no meu bolo. Tinha gosto de cinza agora, mas estava determinada a terminá-lo. Este era meu jantar de aniversário, afinal. Exceto, talvez, que Jéssica possa precisar de um tipo diferente de médico agora. Um que possa ajudá-la a descobrir quem realmente é o pai do bebê dela. Minha mãe estava chorando silenciosamente, rímel escorrendo pelas bochechas. Como você pode estar tão calma? Isso é um desastre. Coloquei meu garfo de lado e a olhei diretamente nos olhos. Não, mãe. Um desastre é algo inesperado e inevitável. Isso era previsível e completamente evitável. Jéssica tem pegado o que é meu desde que éramos crianças. E você e papai têm facilitado isso. A única diferença é que desta vez, eu estava preparada. Sinalizei para o garçom pela conta. Acho que nossa celebração acabou por esta noite. O restaurante havia ficado desconfortavelmente silencioso. As mesas próximas não fingindo mais não escutar nosso drama familiar. Assinei a conta com mãos firmes, adicionando uma gorjeta generosa para o garçom, que teve que presenciar este desastre de jantar de aniversário. Quando terminei minha assinatura, vi Carlos retornando sozinho, seu rosto cinza. Ele deslizou de volta para seu assento, passando uma mão pelo cabelo naquele gesto familiar que uma vez achei cativante. Onde está Jéssica? Minha mãe perguntou, enxugando os olhos com um guardanapo. Ela está no carro dela. Carlos respondeu. Ela está... chateada. Imagino que descobrir que você não é o pai da gravidez conveniente dela seria chateante, disse, minha voz deliberadamente neutra. Carlos me olhou com olhos suplicantes. Sam, podemos conversar? Em particular? Há tanto que preciso explicar. É verdade? A voz grossa do meu pai cortou a tensão. Sobre a vasectomia? Carlos assentiu relutantemente. Sim, senhor. 2 anos atrás. Sam e eu discutimos e decidimos... Você decidiu, corrigi. Você foi quem não queria filhos. Eu estava disposta a esperar. O ponto é... Carlos continuou.
Foi uma decisão mútua no nosso casamento. Eu deveria ter contado para Jéssica, mas as coisas entre nós eram complicadas e... Complicadas? Ri sem humor. Essa é certamente uma palavra para dormir com a irmã da sua esposa. Minha mãe agarrou suas pérolas, literalmente agarrou o fio de pérolas no pescoço como se pudessem fornecer alguma estabilidade neste caos. Eu simplesmente não entendo como isso aconteceu. Como vocês dois puderam fazer isso com Samantha? Antes que Carlos pudesse responder, Jéssica reapareceu, seu rosto manchado de choro, mas sua compostura um pouco restaurada. Ela deslizou para sua cadeira sem olhar para ninguém, seus braços envolvidos protetivamente ao redor de sua cintura. Desculpa por sair correndo, ela disse, sua voz faltando sua confiança usual. Precisei de um momento. O garçom se aproximou cautelosamente. Está tudo bem com sua refeição? Alguém gostaria de café ou sobremesa? Apenas a conta, por favor, respondi. Já assinei. Espere, Jéssica disse de repente. Quero explicar. Ela olhou ao redor da mesa, seu olhar pousando em mim. Sam, o que aconteceu entre Carlos e eu? Não foi planejado. Nunca quisemos te machucar. E mesmo assim, vocês escolheram anunciar no jantar do meu aniversário. Apontei. Com um timing tão impecável, Jéssica teve a decência de parecer envergonhada. Isso foi errado. Eu apenas... Pensei que seria mais fácil com a família ao redor. Não pensei em como você se sentiria. Você nunca pensa, disse silenciosamente. Esse é o problema, Jéssica. Você nunca considerou meus sentimentos ao pegar algo que me pertence. Carlos não pertence a você, ela retrucou. Um lampejo de sua desafiança usual retornando. Ele é uma pessoa, não uma posse. Ele era meu marido, respondi. O homem que prometeu me amar e honrar. E você era minha irmã, que deveria ter respeitado esse compromisso mesmo se ele não respeitou. Meu pai pigarreou. Sobre o bebê, Jéssica. Se Carlos não é o pai? Os olhos da Jéssica se encheram de lágrimas frescas. Não sei o que dizer. As datas batiam. Eu realmente pensei, quem mais poderia ser? Minha mãe perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Jéssica encarou seu colo. Havia mais alguém, antes do Carlos. Ele também é casado. Meu pai gemeu, enterrando o rosto nas mãos. Jéssica, pelo amor de Deus. Terminei com ele quando as coisas ficaram sérias com Carlos. Ela insistiu. Mas o timing. Acho que calculei errado. Não pude evitar. Ri. O absurdo da situação finalmente rompendo minha compostura cuidadosamente mantida. Então deixe-me entender direito. Você estava tendo um caso com um homem casado. Depois começou a dormir com o marido da sua irmã. Engravidou do primeiro homem casado e tentou fazer o bebê passar como do meu marido. Colocando dessa forma, até Jéssica pareceu reconhecer a simetria horrorosa de suas ações. Não foi assim. Eu realmente pensei que Carlos era o pai. Bem, ele não é, disse definitivamente. E agora você tem uma decisão a tomar sobre quem contar. Carlos, que havia estado caracteristicamente quieto, de repente falou. Acho que eu também tenho algumas decisões a tomar. Ele se virou para Jéssica. Você me disse que eu era o único, que haviam passado meses desde que você tinha estado com mais alguém. Jéssica estendeu a mão para a dele. Carlos, por favor. Cometi um erro, mas o que temos é real. Ele puxou a mão para longe. É? Ou eu sou apenas mais uma coisa que você pegou da sua irmã? A pergunta pairou no ar, pesada de implicação. Jéssica recuou como se tivesse sido esbofeteada. Minha mãe, sempre a pacificadora, tentou salvar o insalvável. Talvez todos devêssemos tomar um tempo para processar isso. Foi um choque para todos. Isso é um eufemismo, meu pai murmurou. Me levantei, alisando meu vestido. Acho que isso é sábio. Carlos, terei minha advogada te contatando na semana que vem. Enquanto isso, apreciaria se você ficasse em outro lugar. Carlos olhou para mim, desespero em seus olhos. Sam, por favor, não podemos pelo menos conversar sobre isso? Já passamos do ponto de conversar, respondi, me surpreendendo com a finalidade na minha voz. Você fez sua escolha há meses, apenas não teve coragem de me dizer na cara. Me virei para meus pais. Obrigada pelo jantar de aniversário. Foi certamente memorável. Samantha, espere! Jéssica chamou enquanto eu juntava minha bolsa. Você não pode simplesmente sair assim. Pausei, olhando para minha irmã, realmente olhando para ela. Por trás da maquiagem perfeita e roupas de grife, vi algo que nunca havia notado antes. Insegurança. Insegurança profunda e roedora que a havia levado a competir comigo nossa vida inteira. Não estou deixando nada, Jéssica, disse suavemente. Estou me afastando. Há uma diferença.
Espero que você descubra o que vai fazer sobre seu bebê e seu verdadeiro pai. Esse não é mais meu problema. Quando saí do restaurante, me senti estranhamente leve. A traição ainda doía, uma ferida que levaria tempo para sarar. Mas pela primeira vez na vida, não estava carregando o peso da sombra da Jéssica. Finalmente havia entrado na luz nos meus próprios termos. No estacionamento, respirei fundo o ar fresco da noite. Meu telefone vibrou com uma mensagem do Carlos. Por favor, venha para casa. Precisamos conversar. Deletei sem responder e dirigi embora, deixando para trás os destroços do que uma vez foi minha vida, rumo a algo inteiramente novo. Amanhã, após meu jantar de aniversário catastrófico, acordei num quarto de hotel onde havia me registrado em vez de voltar para a casa que compartilhava com Carlos. A cama era muito macia, o quarto muito silencioso, mas era um santuário da tempestade. Meu telefone mostrava 27 ligações perdidas e dezenas de mensagens de texto do Carlos, da Jéssica, dos meus pais. Ignorei todas e liguei para Patrícia Donovan. É hora, disse quando ela atendeu. Quero protocolar os papéis hoje. A voz da Patrícia era calma e profissional. Vou preparar tudo. Pode vir ao meu escritório às 11? Essa reunião deu o tom para os dias que se seguiram. Enquanto minha vida pessoal havia implodido de forma espetacular, me concentrei nos passos práticos de desmantelar meu casamento com precisão cirúrgica. Patrícia valia cada centavo de sua taxa exorbitante, lidando com as complexidades legais enquanto eu me concentrava em reconstruir as fundações da minha vida. As tentativas do Carlos de me contatar se tornaram cada vez mais desesperadas. Cometi um erro terrível, dizia uma mensagem. Jéssica não significou nada para mim, alegava outra. A falsidade transparente dessa declaração apenas fortaleceu minha determinação. Se ela não havia significado nada, ele não teria arriscado tudo. 3 dias após meu aniversário, voltei à nossa casa enquanto Carlos estava no trabalho, acompanhada de 2 amigos e uma empresa de mudanças. Levei apenas o que era indiscutivelmente meu: minhas roupas, itens pessoais, heranças de família e os móveis que possuía antes do nosso casamento. Deixei sua aliança de casamento na mesa de cabeceira com um bilhete. Patrícia entrará em contato sobre o resto. Minha amiga Megan havia oferecido seu quarto de hóspedes até eu encontrar um novo lugar. Fique o tempo que precisar, ela insistiu, me ajudando a desempacotar os fragmentos da minha vida anterior. Ainda não posso acreditar que Jéssica faria isso, Megan disse enquanto arrumávamos minhas roupas no armário extra dela. Quer dizer, sei que irmãos podem ser competitivos, mas isso é outro nível. Jéssica tem tentado ganhar um jogo que só ela estava jogando nossa vida inteira, respondi. A parte triste é que mesmo quando ela ganha, ela perde. Ela agora está grávida do bebê de outro homem casado, e Carlos já está mostrando suas verdadeiras cores. Essas cores se tornaram ainda mais evidentes quando Carlos descobriu que eu havia me mudado. Ele apareceu no apartamento da Megan, batendo na porta até seus vizinhos ameaçarem chamar a polícia. Sam, por favor, ele implorou através da porta. Apenas conversem comigo. Podemos resolver isso. Megan ficou ao meu lado, pronta para discar 190 se necessário. Devo chamar a polícia? Balancei a cabeça. Ele vai embora eventualmente. E ele foi, mas não antes de gritar. Isso não é justo. Você nem me deu uma chance de explicar. Mais tarde naquela noite, meu telefone tocou com o número da Jéssica. Contra meu melhor julgamento, atendi. Sam? Sua voz era pequena, quase infantil. Podemos conversar? Acho que dissemos tudo o que precisava ser dito. Respondi. Por favor. Ela sussurrou. Preciso da minha irmã. A audácia era de tirar o fôlego. Você precisava da sua irmã quando decidiu dormir com o marido dela. É um pouco tarde agora. Sei que o que fiz foi imperdoável. Ela disse, sua voz quebrando. Mas estou com medo, Sam. Estou grávida do bebê de um homem casado. E agora Carlos também não retorna minhas ligações. Apesar de tudo, uma pequena parte de mim doeu por ela. A garotinha que sempre havia precisado de mais atenção. Mais validação. Mais de tudo. Mas essa empatia não podia superar o dano que ela havia feito. O que você esperava, Jéssica? Que ele me deixaria por você? Que vocês cavalgariam juntos para o pôr do sol? Não sei. Ela admitiu. Acho que não pensei tão longe. Apenas queria o que você tinha. Eu sempre quis. E agora nenhuma de nós tem. Disse. Espero que tenha valido a pena. Depois de desligar, sentei na cama de hóspedes da Megan, me permitindo um momento para sentir o peso total da minha dor. Não apenas pelo meu casamento fracassado, mas pelo relacionamento com minha irmã que nunca havia sido o que deveria ter sido. No dia seguinte,
Meus pais ligaram. Minha mãe ainda estava em negação, sugerindo aconselhamento familiar como se isso fosse um mal-entendido simples em vez de uma traição fundamental. Sua irmã cometeu um erro, Samantha. Ela insistiu. Mas ela é família. E vai precisar de apoio com este bebê. Então você a apoie? Respondi. Terminei de ser rede de segurança da Jéssica. Meu pai, surpreendentemente, pareceu entender melhor. Você tem razão em estar brava, Sam. O que eles fizeram foi errado. Mas não deixe isso envenenar sua vida inteira. Não estou planejando fazer isso, pai. É por isso que estou seguindo em frente. Uma semana após meu aniversário, o tom do Carlos mudou de suplicante para amargo. Você nem conversa comigo, mas teve tempo para congelar nossas contas conjuntas. Ele mandou mensagem. Bem maduro, Sam. Encaminhei a mensagem para Patrícia sem responder a ele. Jéssica, enquanto isso, aparentemente havia contado para o outro homem casado sobre sua gravidez, de acordo com minha mãe. Ele negou responsabilidade e ameaçou contar para sua esposa que Jéssica estava mentindo se ela insistisse. Ela está totalmente sozinha nisso. Minha mãe lamentou durante outra ligação indesejada. Certamente você pode encontrar alguma compaixão. Minha compaixão está atualmente ocupada me curando. Respondi. 2 semanas após meu aniversário, assinei o contrato de aluguel de um apartamento novo, um quarto e sala moderno numa parte da cidade que sempre amei, mas Carlos havia considerado trendy demais. Comprei móveis novos, pintei as paredes de uma cor que ele teria odiado e comecei a criar um espaço que era inteiramente meu. Patrícia ligou com atualizações sobre os processos de divórcio. Carlos estava contestando a divisão de bens apesar do acordo pré-nupcial que havia assinado. É uma tática de atraso, ela me assegurou. O pré-nupcial é sólido. Ele está apenas esperando que você fique frustrada e concorde com mediação, onde pode apelar para suas emoções. Minhas emoções em relação ao Carlos se tornaram notavelmente descomplicadas, disse a ela. Prossiga conforme planejado. No trabalho, me joguei em projetos, ficando até tarde e me voluntariando para tarefas que exigiam minha concentração completa. Meus colegas notaram a mudança, mas respeitaram minha privacidade. Exceto David do departamento criativo, que deixava café na minha mesa de manhã com bilhetes simples. Aguente firme, ou a perda é deles. 3 semanas após meu aniversário, Jéssica apareceu no meu apartamento novo. Não tinha ideia de como ela havia encontrado meu endereço. Seus olhos estavam inchados de choro. Sua aparência normalmente perfeita desalinhada. Carlos tem dormido com outra pessoa. Ela anunciou quando abri a porta. Alguma mulher do escritório dele. Consegue acreditar? A ironia era tão espessa que quase podia tocá-la. Sim, Jéssica. Posso acreditar que o homem que traiu com você trairia você. É geralmente como funciona. Pensei que éramos diferentes, ela disse, dobrando os braços protetivamente sobre seu estômago ainda liso. Pensei que ele realmente me amava. Me apoiei no batente da porta, de repente exausta pelo padrão familiar. Jéssica toma decisões ruins, sofre as consequências, depois espera que todos se reúnam ao redor dela com simpatia e soluções. O que você quer de mim, Jéssica? Conforto? Conselho? Um lugar para ficar até o próximo desastre? Seu rosto se desfez. Apenas quero minha irmã de volta. Sei que não mereço, mas sinto sua falta, Sam. E sinto muito mesmo. Por um momento vacilei. Apesar de tudo, esta era minha irmã. Minha única irmã. Minha companheira de infância. Por mais falho que nosso relacionamento tivesse sido. Não estou pronta para te perdoar, disse finalmente. Talvez algum dia. Mas não agora. Agora preciso de espaço para me curar. Ela assentiu, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Entendo. Mas quando você estiver pronta, se algum dia estiver pronta, estarei aqui. Quando a vi se afastar, senti uma mistura complexa de emoções. Raiva ainda. Sim, mas também um estranho senso de liberdade. Pela primeira vez no nosso relacionamento, eu estava estabelecendo os termos. Estabelecendo limites que me protegiam em vez de acomodá-la. Semanas após meu aniversário, recebi papéis de divórcio contra-assinados pelo Carlos. Patrícia ligou para confirmar que ele finalmente havia aceitado o inevitável e concordado com meus termos. Quase nunca é tão limpo, ela comentou. Geralmente há mais briga, mais drama. Houve muito drama, garantia ela. Apenas não do tipo legal. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho e sentei na varanda do meu apartamento novo, observando as luzes da cidade. Meu telefone apitou com uma mensagem do David. Alguns de nós vamos beber amanhã depois do trabalho. Sem pressão, mas você é bem-vinda a se juntar. Encarei a mensagem por um longo momento. Depois digitei de volta. Obrigada. Posso fazer isso.
Não era um compromisso com nada. Não com David. Não com socialização. Não com seguir em frente. Apenas um pequeno reconhecimento de que a vida continua. Que talvez houvesse coisas boas à frente que eu ainda não podia imaginar. Enquanto bebia meu vinho, percebi que, embora Carlos e Jéssica tivessem tirado muito de mim, eles não haviam tirado tudo. Ainda tinha minha dignidade, minha força, minha capacidade de reconstruir. E talvez mais importante, finalmente havia me libertado dos padrões que definiram minha vida por tempo demais. A traição ainda doía. A perda ainda machucava. Mas sob essa dor, como brotos verdes após um incêndio florestal, podia sentir algo novo começando a crescer. 1 ano após o jantar de aniversário que mudou tudo, fiquei no meu apartamento. Não mais novo, agora confortavelmente meu. E examinei meu reflexo no espelho de corpo inteiro. A mulher olhando de volta para mim era tanto familiar quanto estranha, como encontrar uma velha amiga que viajou longe e retornou transformada. O divórcio havia sido finalizado 6 meses antes. Notavelmente suave no final. Carlos, talvez reconhecendo a futilidade de lutar contra as evidências que Patrícia havia compilado, aceitou a divisão de bens delineada no nosso acordo pré-nupcial. Mantive o portfólio de investimentos que construí antes do nosso casamento, metade do valor da nossa casa quando vendeu, e minhas contas de aposentadoria intactas. Ele ficou com suas ações do negócio e sua culpa. O bebê da Jéssica, um menino que ela nomeou Leonardo, nasceu 3 meses atrás. Teste de DNA confirmou o que já sabíamos. Carlos não era o pai. O verdadeiro pai, um executivo farmacêutico chamado Ricardo, que Jéssica havia conhecido através do trabalho, eventualmente deixou sua esposa e se mudou com minha irmã após o nascimento do Leonardo. Se o relacionamento deles duraria, permanecia a ser visto, mas Jéssica parecia genuinamente comprometida com a maternidade de uma forma que eu não havia esperado. Meu relacionamento com minha irmã permanecia complicado. Após meses respeitando meu pedido por espaço, ela havia enviado uma carta manuscrita que me surpreendeu com sua autoconsciência. Tenho feito terapia, ela escreveu, tentando entender por que passei minha vida competindo com você e pegando o que é seu. Nossos pais sempre me fizeram sentir que tinha que ser excepcional para ser notada, enquanto você era amada por simplesmente ser firme e confiável. Tinha ciúmes dessa aceitação incondicional que pensei que você tinha. Agora percebo que nenhuma de nós conseguiu o que precisávamos deles. Não estou pedindo perdão, apenas entendimento de que estou tentando quebrar esse padrão pelo bem do Leonardo. A carta havia me tocado de formas inesperadas. 2 semanas depois, havia visitado ela e o bebê. Um primeiro passo cauteloso em direção ao que quer que nosso relacionamento pudesse se tornar. Leonardo tinha os olhos do meu pai e o queixo da Jéssica, mas felizmente nenhuma característica do Carlos. Segurando-o, senti uma onda complexa de emoções. Tristeza pelo que poderia ter sido. Esperança por esta nova vida inocente e uma conexão tentativa com minha irmã que não havia sentido em anos. Ele é lindo, Jéssica, havia dito sinceramente. Você consideraria ser madrinha dele? Ela havia perguntado hesitantemente. Quero que ele tenha mulheres fortes e independentes na vida dele. Alguém como você. Havia concordado, me surpreendendo. Algumas feridas se curam de formas inesperadas. Meus pais haviam lutado para navegar as consequências da traição, inicialmente tentando manter relacionamentos tanto com Carlos quanto comigo, como se estivéssemos nos divorciando, devido à incompatibilidade comum em vez de traição extraordinária. Após várias conversas tensas, meu pai finalmente havia reconhecido o papel que seu favoritismo havia desempenhado em moldar a dinâmica entre Jéssica e eu. Pensamos que Jéssica precisava de mais atenção porque era mais volátil. Ele admitiu durante um jantar difícil. Você sempre pareceu tão autossuficiente. Sam, não percebemos que estávamos te machucando ao te tratar diferentemente. Não foi um acerto de contas completo, mas foi um começo. Estávamos aprendendo, todos nós, como construir relacionamentos mais saudáveis das cinzas dos velhos. Profissionalmente, havia prosperado no ano passado, canalizando minha energia para o trabalho e ganhando uma promoção significativa. O time que agora gerenciava incluía Davi, cuja amizade havia gradualmente evoluído para algo mais. Estávamos levando as coisas devagar, ambos carregando bagagem de relacionamentos anteriores, mas sua firmeza e bondade genuína haviam se tornado uma parte querida da minha vida. Carlos havia se mudado para Denver logo após nosso divórcio, aceitando uma posição com uma nova empresa, e, de acordo com amigos mútuos, namorando alguém novo. Sua partida havia sido um alívio,
removendo a possibilidade de encontros constrangedores pela cidade. Jéssica relatou que ele raramente perguntava sobre Leonardo, parecendo aliviado por não ter conexão biológica com a criança. Quanto a mim, havia descoberto forças que nunca soube que possuía. A mulher que havia sentado calmamente comendo bolo de aniversário enquanto seu mundo desabava, havia se tornado alguém que enfrentava desafios de frente, que se valorizava o suficiente para exigir honestidade e respeito, que reconhecia que estabelecer limites não era egoísmo, mas essencial. A campainha tocou, me puxando das minhas reflexões. David havia chegado para me acompanhar ao jantar, uma pequena reunião de amigos celebrando meu 33º aniversário, uma retomada deliberada de uma data que havia sido manchada pela traição. "Você está linda", ele disse quando abri a porta. Sua sinceridade evidente no seu sorriso caloroso. "Obrigada", respondi, aceitando tanto o elogio quanto o pequeno pacote embrulhado que ele ofereceu. "Você não precisava trazer um presente. Não é nada extravagante", ele me assegurou. "Apenas algo que pensei que você apreciaria." Dentro do pacote havia um diário encadernado em couro macio. A primeira página inscrita com uma citação. "As pessoas mais bonitas são aquelas que conheceram derrota, conhecido sofrimento, conhecido luta, conhecido perda, e encontraram seu caminho para fora das profundezas." Elizabeth Kubler-Ross. Meus olhos se embaçaram enquanto passava os dedos sobre as palavras. "É perfeito", disse a ele, e era sincero. Enquanto nos dirigíamos ao restaurante onde amigos esperavam para celebrar mais um ano da minha vida, refleti sobre as lições do ano passado. Lições duramente conquistadas através de dor e traição, mas valiosas mesmo assim. Havia aprendido que, às vezes, perder o que você pensou que queria cria espaço para o que você realmente precisa. Que perdão não é uma obrigação, mas uma escolha. Empreendida quando, e se você estiver pronto, que laços familiares não desculpam comportamento tóxico, e relacionamentos sanguíneos não merecem automaticamente lealdade cega. Mais importante, havia aprendido que meu valor não era determinado por como outros me tratavam, mas por como eu me tratava. A mulher que uma vez mediu seu valor através dos olhos dos outros, agora reconhecia seu valor inerente, independente de validação externa. A traição que havia parecido um fim havia, na verdade, sido um começo. Doloroso, mas necessário, como um osso que deve ser quebrado para sarar adequadamente. As ações do Carlos e da Jéssica haviam despedaçado as ilusões confortáveis que eu havia mantido sobre meu casamento, minha família e eu mesma. Desses fragmentos construí algo mais forte, mais autêntico e inteiramente meu. Quando David e eu entramos no restaurante, meus amigos se levantaram para me cumprimentar com calor genuíno, seus rostos se iluminando com afeto que não pedia nada em troca. Isso, percebi, era o que família poderia ser. Conexões escolhidas baseadas em respeito mútuo e cuidado, em vez de obrigação ou hábito. "Feliz aniversário, Sam!" Eles gritaram, erguendo seus copos num brinde que não guardava agendas ocultas. Nenhuma surpresa cruel. Apenas celebração simples de mais um ano vivido e lições aprendidas. Sorri, sentindo o peso do passado se aliviando mais um pouco. "Obrigada a todos por estarem aqui", disse, tomando meu lugar no centro da mesa. Um lugar que agora ocupava sem desculpas ou dúvidas. Antes de começarmos, adoraria ouvir de onde todos estão assistindo hoje. Deixem sua localização nos comentários e não se esqueçam de dar like e se inscrever se vocês já tiveram que reconstruir após traição. Compartilhem este vídeo se alguém que vocês conhecem precisa ouvir que cura é possível mesmo após as piores traições.